Você conhece essa máquina? Hoje eu tive o privilégio de fazer uma manutenção nesse ícone Rolex calibre 1560. É um calibre que foi lançado em 1959 e permaneceu em produção até 1965. Tem certificação COSC, tem 26 rubis e 18.000 pph. Esse modelo Date Just até hoje é produzido pela Rolex, mas como sabemos que o calibre 1560 parou a produção em 65, a gente já sabe que esse relógio que está na minha mão tem aproximadamente 60 anos. Hoje eu vou mostrar para você a manutenção que vai fazer com que essa história se mantenha por mais muitas décadas. Fica aí, você vai curtir. E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais um vídeo. A gente sempre fala que o primeiro passo ao fazer uma manutenção já é ir fazendo a análise. Neste momento aqui eu já vou conferindo o relógio, testando, conferindo coroa, conferindo chave, ver se a data está mudando, ver se a coroa está tudo ok. A gente já inicia essa checklist externo que a gente faz ao iniciar qualquer manutenção. E toda manutenção que eu faço, eu sempre sigo com esse carinho e esmero durante a execução do trabalho. Com este Rolex não será diferente. Se você aprender pelo menos uma coisa ou pelo menos gostar do vídeo, toca no gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito, toca no sininho para receber as notificações. Isso ajuda mais pessoas a conhecer este canal. Eu continuo fazendo a análise, verificando a pulseira, a situação geral, porque esse relógio também foi solicitado um polimento. E eu faço a verificação completa do relógio, para a gente entender como vai ser feito o polimento. E no final você vai ver como o relógio ficou. Esse vidro é de acrílico e a gente viu um arranhão na lente ciclope. O cliente solicitou se fosse possível polir, se não fosse a gente vai trocar. Vamos verificar o que fazemos. Removemos a pulseira da caixa, vamos desmontar o relógio completamente, porque ele vai ser polido e deve ser desmontado completamente para ser polido. Após aberto, seguimos com um checklist interno. A gente vai verificar sistema do automático, se há alguma peça solta, se há alguma peça deslocada, se tem algo visivelmente problemático. Logo de cara, assim que abrimos o relógio, já começamos a fazer essa verificação. O checklist interno é um dos vários passos que a gente ensina no nosso curso de relojoeiro. Na manutenção você tem inspeção geral, checklist, desmontagem, limpeza da máquina de lavar, lubrificação, regulagem e depois os testes do relógio. Tudo isso a gente ensina detalhado no nosso curso de relojoeiro que já está online. Links na descrição e no primeiro comentário. Seja nosso aluno hoje. Continuamos a desmontagem e a análise também continua. Preciso colocar a chave de volta para poder alinhar os ponteiros e remover com segurança.
Agora a remoção dos mostradores, que nesse caso aqui é parafusado, como muitos relógios automáticos são. Muita cautela para não escapar a chave e pegar no mostrador. E para isso, a gente utiliza também espátulas de nylon para poder reduzir a chance de dano. Continuamos a verificação. O checklist é um passo, é uma observação, é um processo, é um procedimento que faz parte de toda a rotina da manutenção de um relógio. Sempre a gente vai estar fazendo essa conferência, esse checklist, em todos os setores. Aqui eu vou conferindo a data, conferindo se está tudo mudando certinho, se já tem alguma coisa que eu preciso ver se está com defeito, para assim continuar a manutenção do relógio. Coisa linda de se ver. Como uma máquina dessa, com 60 anos, ainda se mantém em funcionamento. É lógico que teve cuidados, histórico de cuidados e manutenções para poder mantê-la funcionando. Mas que é magnífico de se ver, é. Cada peça é inspecionada uma a uma antes de colocar na máquina de lavar. Eu verifico uma por uma na lente e vou colocando para a limpeza. Fazemos também a pré-limpeza em algumas peças que estão com sujeiras mais impregnadas. Essa mola, para ela não remover e espirrar ou escapulir na nossa linguagem, eu vou colocar um rodico e vou removê-la com a espátula de nylon. Assim, ela não vai para outra dimensão, como eu já falei algumas vezes aqui no canal. Só vai na cesta da máquina de lavar as peças que podem ser lavadas na máquina de lavar. Peças que não podem ser lavadas, a gente guarda separado e limpa-as manualmente depois. Esse parafuso, ele é no sentido invertido. Toda vez que você vê um parafuso diferente assim, ele é invertido. E afrouxa no sentido horário. É por isso que eu tenho prazer de vê-los voltar à vida. Cada peça que a gente desmonta aqui dá uma certa emoção. Além da engenharia, da complexidade legal que existe na máquina, saber que isso foi fabricado há aproximadamente 60 anos dá um senso de responsabilidade e emoção para a gente que conserta os relógios. A gente percebe que essa roda e essa platina, essa ponte, está imantada, que é uma peça que ficou presa na outra. E aí vamos desimantar, que é um dos processos a ser feito na manutenção.
Essa tirete sai do outro lado, ela é parafusada do lado de lá da máquina. Removemos a última peça do lado da data e aí vamos partir para o lado do funcionamento. Todas as peças já feitas pré-limpeza, as que foram necessárias, e todas colocadas na cesta da máquina de lavar. Vou deixar um lembrete para você. Caso você queira fazer o que eu estou fazendo aqui agora com segurança e qualidade e profissionalismo, lembra que nós já temos o nosso curso online disponível do zero à manutenção completa. Você vai aprender tudo o que precisa saber para fazer manutenção de forma profissional. Links na descrição e no comentário fixado. Já faço a remoção do balanço neste momento. O balanço é o órgão regulador do calibre, é uma das peças mais sensíveis da máquina. É ela que é responsável pela precisão do relógio. E tem um espiral que a gente chama de cabelo, não é à toa, porque é tão fino quanto um cabelo, muito sensível. Soltando a corda do tambor para poder fazer a desmontagem da âncora. Após a remoção da âncora, mais uma conferência, que é o padrão das manutenções. Essa é mais uma molinha que pode ir para outra dimensão. Este é o eixo de segundo central. Nesse caso aqui é um segundeiro falso, pois ele não é conectado direto na escape. Essa roda é colocada na pressão. E para ajudar na remoção, eu estou colocando um desengripante WD-40 para ajudar a maciar e ela sair com mais segurança. Além disso, vou usar duas alavancas bem mais finas do que o comum. Essas alavancas, em alguns casos, a gente tem que até confeccionar. Eu peguei uma alavanca comum de remoção de ponteiros e confeccionei essa alavanca para pegar no jeito certinho e remover aquela engrenagem. Muita cautela, muito carinho na execução. A gente vai empurrar ela de baixo para cima, pegando no eixo central da roda. E a gente tem a engrenagem removida. Cada peça inspecionada durante a desmontagem e também durante a remontagem, quando a gente for remontar, lubrificar após a limpeza. Agora sim, todas as peças desmontadas, essa é a ponte central. Eu faço uma nova verificação completa também, cada setor, cada rubi, cada local que vai uma peça, todos os setores conferidos e analisados. Depois fazemos uma pré-limpeza e colocamos na máquina de lavar. E nessa análise, eu já verifiquei lá na abertura, na desmontagem,
que a roda central estava um pouco folgada. E aí eu vou remontar novamente aqui para fazer uma nova análise e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Eu analisei que essa roda central ela está bem folgada e é por causa do furo da ponte central onde o eixo dela passa. Consegui perceber aqui, ó, que está com uma folga. Nesse furo onde passa a roda central, está um pouco mais aberto, devido à idade do relógio e tudo. Então, fazendo uma pré-limpeza aqui, para eu analisar o que eu posso fazer para melhorar. Em casos de relíquia, como o caso desse Rolex, não é indicado a gente mexer muito. Por isso eu vou analisar o que pode ser feito sem mexer muito na peça. E aí eu cheguei à conclusão que eu poderia apenas fechar um pouco o furo com ponção, rebatendo. E aí deu uma melhorada muito boa. E no final da manutenção você vai ver o resultado. Você percebe que a roda ficou bem firme agora. Aí sim, depois de tudo desmontado, voltei o balanço para a ponte principal. Vou remover o rubi dele e ele vai ser lavado juntamente com as outras peças na máquina de lavar. É importante demais remover os rubis do balanço, todos os rubis que forem desmontáveis, para você limpar corretamente e depois lubrificar corretamente, porque senão fica sujeiras acumuladas aqui dentro do rubi e o relógio não é limpo e compromete totalmente a precisão. Agora, depois de todas as peças desmontadas, verificadas uma a um, a gente coloca tudo no cesto da máquina de lavar. Na máquina de lavar, as peças são centrifugadas por 5 minutos aproximadamente em cada frasco. O primeiro é o sabão apropriado para limpeza e desgordurar as peças. O segundo e o terceiro é benzina. E o quarto a gente coloca na secagem. Agora a gente vai para o último passo da manutenção, que é a remontagem e lubrificação. A lubrificação é um dos pontos essenciais para manter a longevidade do relógio. Cada setor tem a lubrificação correta, a quantidade ideal e os lubrificantes certos para cada tipo de setor no relógio. Nesse relógio, por exemplo, eu estou usando 4 tipos de lubrificantes diferentes. E é o que a gente explica detalhado no nosso curso de relojoeiro, como a gente já falou algumas vezes aqui. Cada setor tem a lubrificação correta e a quantidade ideal de acordo com o tipo de funcionamento da máquina. Nesse aqui é colocado o contra-rubi e é a roda de escape. Vou montar ele primeiro então, que vai facilitar melhor a montagem do outro lado.
Agora eu faço a lubrificação do contra-rubi direto no contra-rubi, não lá no copo do rubi, diferente da outra. E essa lubrificação precisa estar pelo menos 50% de quantidade de lubrificação ao todo em relação ao tamanho desse rubi. Não é bom estar a mais e nem a menos. A quantidade ideal é pelo menos 50% do espaço ali do contra-rubi preenchido com lubrificante. E aqui eu estou usando o Moebius 941, que é lubrificante fino, que é utilizado nas rodas rápidas de baixo torque. E aí recoloca o contra-rubi no local. Se o óleo escorrer neste momento, tem que tirar tudo, limpar de novo e lubrificar novamente. Tem que encaixar perfeito como foi aí. Agora remontando o trem das engrenagens, que são as rodas responsáveis pelo funcionamento principal do relógio. Essa é a ponte do setor das engrenagens. Aquela conferência para conferir o encaixe das engrenagens, sempre com bastante cautela. Ponte do tambor de corda e essa molinha aqui são aquelas molas que vai para o outro universo se ela espirrar. Dando corda para a conferência final antes de lubrificar. Após a lubrificação, se você usar um fone de ouvido, você vai perceber a diferença do som de antes e depois da lubrificação. Lembrando que são 4 lubrificantes diferentes para cada setor de funcionamento. Agora as últimas peças do setor do funcionamento desse lado. Lubrificação da âncora com Moebius 941, uma quantidade microscópica. Se escorrer óleo, tem que lavar a âncora de novo e lubrificar novamente. Colocando o coração dessa máquina, o responsável pela precisão e o funcionamento eficiente do calibre. Colocando o rubi já lubrificado. Essa é a graxa Moebius 9501, a graxa azul.
No setor de chave aqui, eu uso tanto a 9501 quanto a 8200. Na tige também é indicado usar a graxa 9501 da Moebius. Pode ser usado também a 8200. Encaixando a tige para dar uma corda maior aqui e fazer as últimas conferências e regulagem. E terminar a remontagem completa. É por isso que eu sempre digo, dá prazer em vê-los voltar à vida. Um relógio de aproximadamente 60 anos, batendo desse jeito, com essa precisão, com essa amplitude e com erro de batida zerado. Isso é que é gostoso de ver. Montagem do setor do automático, que é o que faz o relógio funcionar com os movimentos no braço de quem está usando. Setor do automático conferido, sistema automático funcionando, tudo ok. Últimas peças do setor de data sendo montadas, e aí a gente vê, começa a chegar no final dessa manutenção e ter o prazer de fazer esse relógio voltar à vida. Vou mostrar aqui também para vocês o que fizemos na estética dele para ficar com um visual mais novo. Máquina pronta, ponteiros ajustados, agora vamos para a estética. Continuamos com aquela análise que faz parte da rotina do relojoeiro. Aqui eu vou verificar cada parte da máquina, onde é brilhoso, onde é fosco, onde está mais arranhado, onde está menos arranhado, para na hora da execução do trabalho a gente ser mais eficiente. E aí, como falado na abertura do vídeo, a gente viu esse arranhado mais profundo no ciclope desse relógio, que é de acrílico. Nessa época ainda o vidro era de acrílico. Vamos fazer uma proteção para tentar polir. Caso não der certo, a gente vai ver se consiga adaptar outro vidro. Coloquei uma proteção aqui com fita Kapton, que é uma fita de alta temperatura, que resiste a alta temperatura e fricção. Fiz uma lixação com uma lixa mais grossa, de 220. Você pode ver que está bem grosso a lixação. Depois eu fiz uma outra lixação com a lixa mais fina, a lixa 600. Você pode ver que ficou mais fino ali a lixação. Protegi o vidro
para a lixa não pegar no vidro, e eu poli o vidro separado do Ciclope. Depois a gente passou a escova de brilho e a gente teve esse resultado. Ficou melhor do que eu esperava. Estava achando que eu nem ia conseguir, que poderia danificar a lente. O cliente também foi avisado desses riscos, mas graças a Deus, com bastante cautela e atenção, a gente conseguiu deixar o Ciclope novinho novamente. Só dá para ser feito esse polimento nesse caso que é de acrílico. O Ciclope que é cristal mineral ou safira não dá para polir. Foi polido também a caixa nas partes que são brilhosas e fosqueado nas partes que são fosca. Já temos vários vídeos no canal mostrando como é feito esse procedimento. É só dar uma olhada no canal que você pode ver. Remontando novamente o relógio na caixa, depois de conferido a vedação, que foi feito também a conferência, temos vídeo no canal explicando também como é feita a vedação, qual a máquina é utilizada. Dá uma olhada aí no canal depois. E aí a gente tem o protagonista do vídeo prontinho. Dá muito prazer de vê-los voltar à vida. Saber que uma história dessa de 60 anos passou pelas minhas mãos e eu tive o privilégio de mantê-la por mais muitas décadas após essa manutenção bem cuidadosa. É um Rolex Datejust de aproximadamente 60 anos, galera. Dá ou não dá gosto de ver isso, com essa aparência tão nova? Nos testes de precisão que eu faço aqui na oficina, esse relógio ficou dentro da faixa de 3 a 5 segundos diário. Um relógio de quase 60 anos de vida após a manutenção dá isso. É muito legal de ver. Isso é o poder que existe na mecânica dos relógios. Isso é o poder que existe na história, no projeto que foi feito. E a gente tem esse resultado maravilhoso. Mais um que voltou à vida, mais um relógio que vai ter mais muitas décadas para contar a história com o seu dono. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei. Não sai do vídeo sem tocar no gostei. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você gosta da relojaria, você vai gostar desse canal. E você que está sempre por aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.